Bom dia, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus envolva todos neste momento. Vamos dando prosseguimento ao estudo do livro Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Hoje a nossa lição número 15, a ideia da imortalidade. Embalde os corifeus do ateísmo propagarão as suas amargas teorias, cujo objetivo é o aniquilamento da ideia da imortalidade entre os homens. Embalde o ensino de novos sistemas de educação dentro das inovações dos códigos políticos, tentará sufocá-la, porque todas as criaturas nascem na terra com ela gravada nos corações. Inclusive os pretensos incrédulos, cuja mentalidade, não conseguindo solucionar os problemas complexos da vida, se revolta, imprecando contra a sabedoria suprema, como se os seus gritos blasfematórios pudessem obscurecer a luz do amor divino, estancando os sublimes mananciais da vida. Pode a política obstar a sua manifestação, antepondo-lhe forças coercitivas. A ideia da imortalidade viverá sempre nas almas, como a aspiração latente do belo e do perfeito. Acima do poder temporal dos governantes e da moral duvidosa dos pregadores das religiões, ela continuamente prosseguirá, dulcificando os corações e exaltando as esperanças, porque significa em si mesma o luminoso patrimônio da alma encarnada como recordação perene da sua vida do além, simbolizando o laço indestrutível que une a existência terrena à vida eterna, vislumbrada assim pela memória temporariamente amortecida. Desde os pródromos da civilização, a ideia da imortalidade é congênita no homem. Todas as concepções religiosas da mais remota antiguidade, se bem que embrionárias e grosseiras em suas exteriorizações, no-la atestam. Entre as raças bárbaras, abundaram as ideias terroristas de um Deus, cuja cólera destruidora se abrandaria à custa dos sacrifícios humanos e dos holocaustos de sangue. E por toda parte, onde os homens primitivos deixaram os vestígios de sua passagem, vê-se o sinal de uma divindade, a cuja providência e sabedoria as criaturas entregavam confiadamente aos seus destinos. Na história de todos os povos, observa-se a tendência religiosa da humanidade. É que em toda personalidade existe uma fagulha divina, a consciência, que estereotipa em cada espírito a grandeza e a sublimidade de sua origem. No embrião, a princípio rude nas suas menores manifestações, a consciência se vai despindo dos véus de imperfeição e bruteza que a rodeiam, debaixo da influência de muitas vidas do seu ciclo evolutivo, em diferentes círculos de existência, até que atinja a plenitude do aperfeiçoamento psíquico e o conhecimento integral do seu próprio eu, que então se unirá ao centro criador do universo, no qual se encontram todas as causas reunidas e de onde irradiará o seu poema eterno de sabedoria e de amor. É a consciência, centelha de luz divina, que faz nascer em cada individualidade a ideia da verdade relativamente aos problemas espirituais, fazendo-lhe sentir a realidade positiva da vida imortal, atributo de todos os seres da criação. Nos tempos primevos, que, como na atualidade, o homem teve uma concepção antropomórfica de Deus. Nos períodos primários da civilização, como preponderavam as leis da força bruta e a humanidade era uma aglomeração de seres que nasciam da brutalidade e da aspereza, que apenas conheciam os instintos nas suas manifestações, a adoração aos seres invisíveis que personificavam os seus deuses era feita de sacrifícios inadmissíveis em vossa época.
Odiernamente, nos vossos tempos de egoísmo utilitário, Deus é considerado como poderoso magnata, a quem se pode peitar com bajulação e promessa no seio de muitas doutrinas religiosas. O culto dos mortos, dentro, porém, de quase todas as ideias dessa natureza, no seio das raças primigênias, em seus remotíssimos agrupamentos, o culto dos mortos atinge proporções espantosas. Inúmeras eram as tribos que se entregavam às invocações dos traspassados por meio de encantamentos e de cerimônias de magia. As excessivas homenagens aos mortos, no seio da civilização dos egípcios, constituem, até em vossos dias, objeto de estudos especiais. Toda a vida oriental está amalgamada nos mistérios da morte, e no Ocidente pode-se reparar entre as raças primitivas a do povo celta, que é como a depositária de tradições longínquas que diziam respeito à espiritualidade. A evolução dos sistemas religiosos. A ideia da imortalidade é latente em todas as almas e é o substrato de todas as religiões antigas e modernas. Os sistemas religiosos em cada período de progresso humano renovam-se na fonte de verdade relativa que promana do alto, compatível com a época. Nos tempos modernos, as ideias novas referentes ao espiritualismo e à imortalidade necessitam difusão por toda parte. Não mais a concepção de um Deus terrível, criando a eternidade dos tormentos, segundo a teologia em voga, que tem ensinado erradamente a ideia de um paraíso beatífico, insípido, e um inferno aterrador, irremissivelmente eterno. Não mais a religião que malsina o progresso e a investigação, mas a ideia pura e verdadeira da imortalidade para todas as criaturas. A vida estuando em todo o universo, e a luta em todos os seus mais recônditos redutos, argamassando, à custa dos esforços de cada um, o portentoso edifício da evolução humana. Emmanuel, nesse capítulo, nos fala sobre como evoluiu o conceito da imortalidade ao longo dos tempos, passando por vários conceitos, por várias condições de concepção, iniciando com a ideia de que nós tínhamos um Deus que era que tinha ideias terroristas, né? Que era rigoroso na sua punição, que trazia uma condição de vingança, né? Emmanuel relata ao longo dos tempos como isso evolui, né? E nos dá, né, de uma certa maneira, ele nos alerta no seguinte: em cada época, a concepção da imortalidade ela se estabelecia, ela tinha uma configuração. E nada no sentido como nós temos atualmente, ou seja, uma crença muito maior, e de que a imortalidade ela não é um fim em si, né? Que nós, através desse conceito e dos processos reencarnatórios, vamos evoluindo, vamos seguindo a nossa caminhada. Então, é interessante uma leitura um pouco mais aprofundada nesse capítulo, para que nós possamos entender essa evolução que Emmanuel nos traz ao longo da história, né? Lembrando que, mais uma vez, que este livro foi nos enviado no ano de 1937. Nós já avançamos 80 anos nessa história, já evoluímos muito nesses pensamentos, né? Hoje partimos para uma condição um pouco diferente nas concepções. Eu acredito que, inclusive, o próprio momento que nós estamos vivenciando nos permite avaliar melhor a condição do processo encarnatório, do processo da imortalidade, o processo de mais aceitação,
um processo de burilamento do nosso ser para que a gente possa chegar na pátria espiritual de uma forma um pouco mais adequada, um pouco mais equilibrada, né? Para que a gente possa cumprir com os nossos desígnios. Essa é a grande lição que a gente pode estabelecer dentro da nossa caminhada, dentro da nossa vida, né? Então, lembrando que nós somos imortais. Por mais que a gente queira mudar essa concepção, é um tanto quanto estranho, né, para a gente. A leitura o estudo nos faz crescer dentro desse conceito, né? A imortalidade passa a ser algo concreto dentro daquilo que a gente, com o conhecimento, passa a acreditar. Então, fica aí para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre esse assunto, buscar as literaturas que trazem mais informações sobre a nossa imortalidade, sobre a nossa vida real. Uma boa leitura é o Livro dos Espíritos. Ele vai nos orientar muito bem a respeito desse assunto, né? Que a gente possa continuar levando o nosso dia a dia de uma forma equilibrada, de uma forma paciente, sabendo que a pandemia que se estabeleceu pelo mundo nos fez mudar a nossa vida, nos fez mudar a nossa forma de nos comportarmos, de agirmos. Ontem eu estava dizendo para um amigo que depois dessa pandemia nada será como era. Tudo se modificará. E a gente tem uma esperança muito grande de que essa modificação é para melhor. Vocês tenham um ótimo dia, uma semana maravilhosa, e amanhã às 10 horas nos encontramos aqui novamente para a sequência do estudo com o capítulo 16, As Vidas Sucessivas e os Mundos Habitados. Que Jesus abençoe a todos. Até mais. Um abração.